a hospedaria da graça. O que seria isso, bispo? Onde o amor resgata, cura e transforma. Fala assim: eu estou na hospedaria da graça. Fala: portanto, eu serei amado, porque eu já fui resgatado, eu serei curado e transformado. É isso que faz a hospedaria da graça. E você vai entender por que o Senhor te trouxe para os pastos verdejantes. Você vai entender essa manhã por que o Senhor te atraiu para este santo lugar, para a nova aliança. Por que Ele fez a obra na cruz? Por que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Porque a graça é esse lugar de encontro. A graça é esse lugar onde o Senhor nos atrai, onde o Senhor cuida, onde o Senhor resgata, onde o Senhor restaura e onde o Senhor nos envia. Então que você possa estar nesse culto aí totalmente aberto para entender que tem um processo de Deus hoje sobre a sua vida espiritual. Um processo que ele é muito íntimo, ele é muito profundo e é um processo transformador. Quando eu digo transformador, quer dizer que não tem como você sair daqui hoje da mesma forma pela qual você entrou. Porque esse é o processo. Um bebê, quando ele sai do ventre, ele de uma célula, de um espermatozoide que se junta a um óvulo, ele se transforma ali num feto. Você conhece a história do embrião, como é que funciona dentro do ventre da mãe. E ele sai como uma criança. O que houve nesse processo que acontece em 9 meses? Uma transformação. Não tem como nós pegarmos o bebê e falar: não, vamos colocar de novo na madre. Não tem como. Ele foi transformado. É isso que Deus faz quando Ele te atrai para um lugar espiritual. Ele te transforma. Fala assim com a sua boca: eu não vou sair daqui da mesma forma pela qual eu entrei. Fala: Deus, transforma a minha vida nessa manhã. Você crê no que você está falando? Tem 4 pessoas com a mão, eu quero falar para vocês 4. Deus já está transformando a vida de vocês. Deus já está curando. Deus já está restaurando a Dilson. Deus já está indo no íntimo do coração. A palavra está sendo cortada, a palavra está sendo pregada, Agma. E essa palavra, ela vai no mais íntimo do nosso interior. Ela divide almas, juntas, medulas. Ela é apta para discernir os intentos, é o que diz a palavra. É essa transformação que o Espírito está causando. É isso, amados. O Espírito já está causando. Olha o que diz 1 João 4, texto base de hoje, capítulo 4, verso 6, diz assim: nós somos de Deus. Tem alguém de Deus aqui? Diga glória a Deus. Aquele que conhece a Deus. Eu estou lendo o versículo da abertura, perdão, não ficar bravo não, vocês estão no... Esse aqui é o da abertura do culto. Mas vamos ler. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Você está ouvindo a voz do Senhor aqui? É porque você faz parte de Deus. Você faz parte do exército do Senhor. Já que eu comecei a ler a abertura do culto, vamos continuar. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Você está aqui desde o início desse culto reconhecendo, porque você tem faculdades espirituais que já foram exercitadas para discernir qual que é o espírito do engano, qual que é o espírito do erro, mas qual é o espírito da verdade. Agora sim, 1 João 4,8: aquele que não ama, não conhece a Deus. Quando nós olhamos para o mundo, Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. As escrituras, as profecias apontam para isso. Esses não conhecem a Deus, porque não ama, pois Deus é amor. Fala com a sua boca: Deus é amor. Fala: por isso eu amo o meu Senhor e o meu irmão. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus nessa hora. Pai, te rendemos honras, louvores e glórias. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe a um lugar onde o teu amor já nos resgatou. Agora estamos aqui num processo de cura e de transformação, Jesus. Nós queremos nessa hora submeter tudo que estamos vivendo inteiramente à tua vontade, Pai. Que não seja eu aqui, Fernando, na minha humanidade, mas o Senhor em mim e através de mim. Tu és o bom pastor, o verdadeiro pastor. Apacenta agora, Pai, com justiça as tuas filhas, as suas ovelhas, os teus filhos, Pai. Apacenta, Pai, da forma como lhe apraz, Jesus, porque é a tua vontade que tem que ser manifestada e cumprida no nosso meio. Que eu diminua e que tu cresça, Jesus. Que nós sejamos agora edificados, exortados e transformados pela palavra que não voltará vazia, antes de cumprir os desígnios e os propósitos do qual o Senhor já designou antes da fundação do mundo. É assim que nós oramos, para a honra e glória do nosso Deus. E aqueles que amam a Deus digam amém e amém. Louve a Jesus com as suas palmas. Obrigado, Bispa Silmara. Irmãos amados, povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, aqueles que foram resgatados, aqueles que estão sendo curados e transformados por Jesus. É você, diga amém, amém. Eu começo dizendo que Jesus Cristo, Ele tem que ser o meu e o seu Senhor. Quando nós falamos de um Senhor, nós não estamos apontando para um Senhor humano. Porque talvez quando você fale num lugar de hierarquia, você fala: não, mas o meu Senhor é o meu chefe, é o meu patrão.
Eu quero que você entenda que na sua vida só tem um Senhor, e esse lugar é do Senhor Jesus Cristo. Fala com a sua boca: o Senhor é o meu pastor. Ele tem que ser o nosso Senhor, igreja. Então, como Senhor, nós vamos entender que além de Senhor, Ele também é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso mediador. Mas Ele também tem que ser Senhor, não é só do nosso pilar espiritual. O Senhor Jesus Cristo precisa ser o Senhor dos nossos sentimentos. E desde quinta-feira eu estou falando sobre isso. Chega de um povo que conhece a palavra de Deus, chega de um povo que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, mas vive com a sua alma destruída. Deus não tem destruição de alma para você, Deus tem uma perfeição de sentimentos. Então, além do teu espírito ser perfeito, você precisa entender que Deus quer que a sua alma também seja próspera, que a sua alma também seja uma alma de deleite, ou seja, Ele tem que ser o Senhor dos seus sentimentos. Deus deve estar no controle absoluto de todos os nossos sentimentos. O Senhor tem que estar no controle absoluto das nossas emoções. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa hora? Porque o que a gente vive hoje? A gente vive uma geração descontrolada. E eu não estou nem falando do ímpio, do cara do mundo. Eu estou falando do povo de Deus, que não tem um domínio próprio. Como é que eu sou filho de Deus? Quem está aí? É o Gastão? Gastão, como é que nós somos filhos de Deus, mas nós não andamos no Espírito? Nós não temos o fruto do Espírito manifestado. Alguma coisa está errada nessa ordem, nessa equação. Porque se eu confessei Jesus, o Espírito Santo de Deus habitou, fui selado, o Espírito está em mim. Agora eu tenho que ver a manifestação do fruto do Espírito. E a manifestação do fruto do Espírito é você ser uma pessoa de domínio próprio, uma pessoa longânima, uma pessoa bondosa, uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, porque isso é o fruto do Espírito, está lá em Gálatas. Contra isso não há lei, diz a palavra. Então nós precisamos ter o Senhor como Deus que controla absoluto na nossa vida, o Espírito, o nosso corpo, a nossa alma. Então os nossos sentimentos, as nossas emoções, isso deve estar no controle do Senhor. Ou seja, a nossa mente, os nossos pensamentos têm que pensar nas coisas do alto. Nós não devemos pensar além do que convém, diz o apóstolo Paulo. O que deve ocupar a nossa mente são as coisas lá do alto. O apóstolo Paulo, vou pôr a primeira referência ou a segunda dessa mensagem, que diz assim, 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós não conhecemos a mente do Senhor, nós não podemos instruir. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Significa que Deus não pede conselho para ninguém, Ele mesmo se aconselha com Ele mesmo e Ele determina. Essa é a soberania de Deus, que nós ouvimos recentemente sobre isso. Agora Paulo está dizendo, eu não posso instruir o Senhor, porém, o que ele diz? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha o lugar que Deus está te colocando nessa manhã, uma mente espiritual. Nós temos, diga, eu tenho uma mente de Cristo. E se temos então a mente de Cristo, então nós já temos toda a capacidade para vivermos o amor de Deus. Se eu tenho no meu espírito agora essa obra feita, que é definitiva, uma vez filho, filho para sempre. Olha, eu tenho agora a total capacidade de amar. Eu tenho a total capacidade de viver, como eu acabei de dizer, fluindo nos dons do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos, igreja, focar em compreender qual que é essa mente de Cristo, para que isso seja refletido nos nossos pensamentos, para que isso seja refletido na nossa vida diária. Então o cristianismo tem que ser aterrissado, para não ficar num campo, não, eu amo a Deus, eu vivo a obra de Deus, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho a mente de Cristo, então agora ande de forma natural, ou seja, no seu dia a dia, vive esse sobrenatural de forma natural. O que é isso? No dia a dia, seja uma pessoa de amor, seja uma pessoa que reflete o caráter de Cristo. Hoje o povo fala muito sobre cura, sobre prosperidade, e eu não tenho nada contra isso, eu creio na cura. Nós acabamos de falar, meu pai acabou de falar aqui no ofertório, a prosperidade é nosso direito, mas você vê as pessoas focando muito na cura, na prosperidade, nos milagres, mas poucos focam em querer desenvolver uma mentalidade cristã. Então eu estou buscando os sinais, mas a Bíblia diz que não sou eu que busco os sinais. Você conhece a Escritura? Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ou seja, é onde eu vou, os sinais têm que me acompanhar. Eu não tenho que ficar indo, batendo em porta, buscando. Não, agora dê ali, agora está lá. Esse é o que é levado por todo o vento de doutrina, diz a palavra. É um homem de ânimo dobre, inconstante, impelido pela onda do mar. Bateu o vento, vai para lá, bateu o vento, vem para cá. Está buscando sempre. Não pense esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. É o que diz a palavra. Agora, quando eu vou para a palavra, eu entendo que eu não tenho que buscar os sinais têm que acompanhar. Onde eu piso a planta dos meus pés, eu carrego a presença de Deus, porque Ele está em mim, e os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então não tenho que ficar buscando os sinais fala assim, os sinais têm que me acompanhar. Então a prosperidade, a cura, os milagres têm que estar onde você está.
Por isso segunda-feira é o dia que nós paramos tudo para nós orarmos, para nós intercedermos, para nós falarmos do amor de Deus, para nós rasgarmos o céu falando da prosperidade, da riqueza, da abundância, da cura, do milagre, de uma família abençoada. Nós oramos por isso, porque nós cremos nisso. Amém. Até as crianças estão louvando a Deus nessa manhã, olha que benção. Ou seja, nós precisamos pensar como Cristo pensa. Nós não podemos pensar, como é que é a maior transformação? Minha mãe dizia, né? O maior milagre é a mudança de mentalidade. Eu creio nisso, Romanos 12:2. É o maior milagre que você pode pensar. Uma pessoa que pensava totalmente contrário, o Senhor converte para um caminho espiritual e ela começa a ter uma renovação de mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos, pensar como Cristo pensa. Me responda aí no seu lugar ou responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você deixou de fazer a sua vontade? Se você demorou muito para buscar esse lugar, talvez você nunca tenha feito a vontade de Deus. Porque se você nunca ou não se lembra qual foi a última vez que você deixou de fazer a sua vontade, é porque talvez você esteja fazendo só ela. Eu quero, eu posso, eu vou, eu quero. Será que eu devo ir? Será que essa é a vontade de Deus para mim? Então eu gosto de aterrissar muito as coisas espirituais para que a gente não viva um evangelho teórico, para que a gente não fique num lugar gasoso. O evangelho tem que ser algo prático. Então no dia a dia eu preciso saber qual que é a minha vontade. A vontade da sua carne, muitas vezes para o homem, é ir lá para o bar. A vontade do homem, muitas vezes na carne, é ir para um lugar de adultério, de traição, de promiscuidade, pornografia. Mas essa não é a vontade de Deus. Agora, se você tem um homem, ou se você conhece um homem, se você é esse homem, por acaso, que não consegue sair disso, talvez você esteja fazendo só a sua vontade, a vontade da sua carne. A vontade da sua carne, homem, eu vou falar sobre isso terça-feira, no Cedros, é que você saia correndo do seu trabalho, depois que você acabar ele, e vá para a tua casa, no deleite da tua esposa e dos teus filhos. Essa é a vontade de Deus, que você viva a vida comum do lar. Às vezes a pessoa fala assim, por que nada vai? Por que nada acontece? Porque a Bíblia diz que um homem, quando não vive a vida comum do lar, as orações são interrompidas. Quando um homem não vive a vida dentro do lar, eu estou orando, não acontece, eu estou orando, não prospera, não anda, porque talvez você esteja negligenciando um princípio, Não posso fazer beatbox, agora é que nem o Jeconias me ensinou aqui, tocar trombeta, trompete do Espírito. O que eu estava falando? O princípio básico, é isso. É básico. Por que não vai? Porque você está negligenciando um princípio básico. Então, é fazer a vontade de Deus. Reflita aí, qual foi a última vez que você deixou de fazer algo que era a sua vontade? Você precisa saber isso e buscar isso aí dentro. Tem gente que vai dizer, nunca deixei de fazer algo, sempre é do meu jeito, sempre é do meu braço forte, sempre é a minha vontade, eu que mando, eu que bato. Cara, então Deus não é o Senhor da sua vida, você é o Senhor da sua vida, a sua carne é o Senhor da sua vida, a sua mente é o Senhor da sua vida. Entenda o que eu vou dizer agora. Para alguns, o órgão genital é o Senhor da vida, porque se Ele governa você, alguém pode perguntar ainda, pastor, então como é que eu faço para viver o amor de Deus na minha vida todos os dias? E eu quero agora entrar com você num estudo muito profundo, para que você, de forma muito prática, de forma muito didática, você entenda como que você vai viver esse amor todos os dias, como que você vai desfrutar desse amor, porque nós entendemos que aquele que ouve a Deus, aquele que é nascido de Deus, ama a Deus. Nós temos o amor de Deus, nós temos, o amor de Deus no nosso espírito. Então nós precisamos, a palavra diz, nós não devemos só conhecer Jesus, nós devemos andar nele agora. Andai no Senhor. Não, eu conheci Jesus, eu até tive um encontro com Ele, mas se você teve de fato uma conversão, não é só um encontro, é um andar, é um caminhar agora em Jesus. É caminhar agora de acordo com o caráter de Cristo. É isso que transforma a igreja. Eu sei que talvez as pregações que eu trago, elas são muito confrontadoras para a geração atual, que é uma pregação muito mais de passar a mão, de isso aí e tal. Mas não tem transformação sem confronto. Essa é a máxima do Evangelho. Jesus só transformou vidas quando Ele cumpriu o seu ministério, porque Ele foi confrontando pessoas. E não confunda o confronto com uma soberba, com uma afronta. Não é isso. O confronto é feito em amor, porque eu estou aqui com o amor de Deus confrontando a igreja de Cristo, para que nós sejamos transformados. Eu não falei que você vai sair daqui com uma transformação, se eu não falar nada que vai te confrontar, que transformação que tem na sua vida? Nenhuma. Você entrou de um jeito, você sai do mesmo jeito. Agora, quando eu sou exposto pela palavra, as Escrituras me confrontam. A palavra é espada. Jesus falou, eu vim trazer espada. A espada corta. E cortar dói. Então muitas vezes dói, mas é porque está curando. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade muitas vezes dói, porque ela confronta todo o seu ego, o seu eu, o seu Senhor, que é a sua carne, para que você tenha o Senhor no lugar da sua vida como Senhor e absoluto
Salvador da sua vida de fato, e você se submeta a Ele. Então o primeiro ponto de hoje, renda o seu coração diariamente a Deus. É algo básico, mas o básico tem que ser ensinado e falado. Gastão, todos os dias, nós como cristãos, nós precisamos, rimou, Gastão com cristãos, né? Quase. Nós precisamos render o nosso coração a Deus. Diariamente. Não é assim, não, de domingo de manhã, quando eu estou lá na comunhão dos santos, no cinema. É uma benção nós estarmos reunidos. Mas e quando você não está na comunhão dos santos, que é a maior parte da sua vida? De segunda a sábado, qual é a igreja que você vive, que você é, de segunda a sábado? Não, eu sou lá na hora do tempo, quando eu entro lá no lugar, no espaço de culto, eu rendo. Não, fala comigo, diariamente. Deixa de comer um dia para você ver como é que você fica. Deixa de alimentar sua carne 2 dias. Deixa de ter nutrientes no seu corpo. Você vai sentir fome, vai dar anemia, um monte de problema acontecer. E o teu espírito que você não nutre diariamente, como é que faz? Aí a pessoa fala assim, bispo, olha, eu não consigo andar nas coisas do espírito. Aí eu falei, porque você está alimentando a carne, porque se você alimentar seu espírito, ia ser natural você fluir no espírito. Agora, é incoerente eu querer andar no espírito se eu só se alimento da carne. Como é que faz? Vamos fazer um Globo Repórter. Onde vivem? O que comem? O que se alimentam os crentes que querem andar no espírito, mas só se alimentam da carne? É só TikTok, é só dancinha, é só coisa do mundo, é só promiscuidade. Não, mas eu quero ser um homem espiritual. Então abandone as coisas da carne e comece a andar nas coisas do espírito. É meio óbvio o que a gente fala, né? Você olha o cara lá, está com a barriga batendo no joelho aqui, a pelanca cai aqui. Ué, você vai falar que esse cara se alimenta bem? Não se alimenta. Ele fala, não, é que eu tenho os ossos largos. Cara, isso aí, alguém inventou essa história aí. Eu estou falando de osso, estou falando de barriga. Aí fala, não, é porque... Não, todo gordo fala assim, não, eu não como muito. Fala, cara, eu já estive nesse lugar um dia. Eu não sei o que acontece, né? Alguma coisa, eu tenho hipotiroidismo. A gente vai dando umas desculpas, né? Não que não tenha os problemas de saúde, mas o que eu estou fazendo a reflexão, essa analogia, essa alegoria, para que você entenda, uma pessoa que tem um corpo que não é saudável é porque ela se alimenta de forma errada. Sim ou sim, igreja? Uma pessoa que tem um corpo saudável, ela se alimenta de forma saudável. Sim ou sim, igreja? Uma pessoa que tem um espírito saudável alimenta o espírito e não a carne. É porque o espírito você não vê de forma visível. A carne você vê. O cara vai sentar no metrô, não senta. Você fala, olha lá, não, está comendo muita bomba de chocolate. O cinto não fecha. Agora, você precisa entender que carne e espírito militam contra si. Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios. São opostos entre si. Existe uma guerra de carne e espírito. Quem você tem alimentado mais? Se você quer ser um homem, uma mulher espiritual, alimente seu espírito. Diariamente, fala comigo, diariamente eu tenho que render o meu coração a Deus. A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então tem coisas que você não tem que entrar. Eu já falei aqui recentemente, fica a igreja atual imatura. Uma igreja parece uma meba gospel, não sabe pensar. Eu posso fazer isso como se o pastor fosse um papa. Cara, você tem o Espírito Santo de Deus, não é eu posso ou não posso, isso convém. O maduro pergunta, isso convém? Não convém, eu não faço. Eu não estou mais na lei, na antiga aliança, um código de regras, 613 mandamentos, olho por olho, dente por dente. Agora isso acabou, agora estou na nova aliança. Eu tenho que perguntar, Senhor, isso aqui convém como um filho seu? Essa mesa, esse lugar, esse contrato, essa parceria, isso convém? Essa palavra, esse ambiente? E o Espírito vai falar no seu coração. Se você é filho de Deus, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele fala no seu coração, ele te guia. Então, igreja, Deus é amor. Eu quero dizer para você nesse primeiro ponto, seja íntimo de Deus. Tema o Senhor todos os dias da sua vida. Ame Ele todos os dias. Adore Ele todos os dias. Eu gosto de adorar quando eu estou aqui com a Nicole, com a Juliana, com o povo aqui cantando. Eu adoro o Senhor. Aí até faço, até o diabo adora com essas meninas cantando aqui. Mas e na tua casa? E no seu trabalho? Não, lá não tem música, é que você não entendeu, adoração não é sobre música, adoração é um estilo de vida. Nós também adoramos com música, mas a nossa vida é um louvor a Jesus. Eu sei que a gente acha que culto é só o que a gente faz nessas 2 horas aqui dentro. Não, a nossa vida é um culto a Deus. A forma que eu amo a minha esposa, eu estou cultando a Jesus. A forma como eu cuido dos meus filhos, a forma como eu trabalho, tudo isso é culto a Jesus. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O seu trabalho tem que ser para a glória de Deus. A sua intimidade, a sua vida, o seu casamento, tudo tem que ser para a glória de Deus. E quem vive com o coração rendido ao Senhor todos os dias, não tem medo. Não vive como preguei quinta-feira, uma vida de preocupação. O que vai ser isso, o que vai ser daquilo? Não tem medo, por quê? Porque se rendeu ao Senhor. Você sabe que quando você adora aquilo, quando você tem intimidade com Deus, você vai se tornar parecido com aquilo que você adora. Então quanto mais eu entro num lugar de adoração, quanto mais eu entro num lugar espiritual, mais parecido com Deus eu me torno. Quando você vê uma pessoa que não parece com Deus, é porque ela não tem intimidade com Deus. Eu sempre dou esse exemplo. Você já viu criança, adolescente? Eles andam em bando. Eles falam tudo igual, eles têm as mesmas gírias, sim ou sim. Eles usam a mesma roupa, um rasgou o joelho, outro vai lá e rasga também. Por quê? Porque é a média do ambiente.
Porque o cabelo, é tudo parecido, eles andam igual. Tem os surfistas, os skatistas, tem as tribos, eles vão andando iguais. Porque eles se tornam parecidos com aquilo que eles passam tempo. Você se torna parecido com aquilo que você passa tempo. Será que você está parecido com Deus ou você está parecendo mais as coisas do mundo? É uma mensagem de reflexão hoje. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor faz o quê? Olha, então existe um perfeito amor, existe um falso amor. Existe uma falsa religião. Existe o falso profeta. A Bíblia vai alertar sobre isso. Jesus está falando agora assim, ó, existe um perfeito amor, e esse perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, igreja, o medo não pode fazer parte da vida do cristão. O medo não pode ser um estilo de vida da vida do cristão. Porque se eu tenho o verdadeiro, o perfeito amor, o medo foi para onde? Foi lançado fora. Então, crente, como eu preguei quinta-feira, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, a preocupação, a ansiedade, você não entendeu o que Pedro falou, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele está cuidando de vós. Aí você está pegando toda a ansiedade, está pegando todo o medo, a geração que mais tem conhecimento de tudo, a geração mais doente, depressiva, que está ocupando os consultórios médicos, psiquiátricos, alguma coisa está errada nisso. Se eu tenho o verdadeiro amor, eu não tenho que ter medo. Eu estou ensinando você a ser um crente de verdade nessa manhã. Você está ouvindo Jesus? Diga amém. Então, igreja, eu li 1 João 4,18. Nós não queremos viver o medo, porque o medo traz preocupação, ansiedade, insegurança, covardia. Triste coisa a gente ver homens de Deus, mulheres de Deus, famílias cristãs vivendo acovardada nessa geração. Eu não vou postar um versículo, eu não vou falar, eu não vou ser... Você tem medo de quem? Não, se eu falar que eu sou cristão lá no meu trabalho, você está querendo agradar a qual Senhor? É o seu chefe natural ou é o Senhor dos exércitos, Rei de reis, o Quírios, o soberano, o desejado das nações, o verdadeiro leão da tribo de Judá? Eu quero agradar ele. Então, se eu tiver que entrar em desacordo com um colega de trabalho, se eu tiver que entrar em desacordo num post, eu não estou aqui para a audiência, a sua audiência, eu não estou aqui para falar para a minha audiência. A minha audiência é uma plateia que tem só uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Eu quero agradar a plateia de um só. Se eu agradar ele, eu estou bem. Agora, se eu quiser agradar a manada, eu vou morrer. Todo o rei na Bíblia que quis agradar o povo caiu. Olha para Saul. Agora, aqueles que querem agradar a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Saul, você quis o trono, você quis o poder. Eu já tenho um homem segundo o meu coração. É o que o Senhor disse através do profeta. Porque Davi queria agradar o Senhor. Olha o que diz Jó 11, verso 13 em diante. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, e se lançares para longe da iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Então, se você fugir dessas coisas, longe da iniquidade, longe da injustiça, você talvez não mora em tenda, mas você tem uma casa. Na sua casa não pode ter injustiça. Então levantarás o rosto sem mácula, serás seguro e não temerás, pois se esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembranças como de águas que passaram. Eu quero hoje, profeticamente, falar sobre a sua vida, os seus sofrimentos. Se você fizer o que a Bíblia está falando aqui, como disse o livro de Jó, os seus sofrimentos serão somente águas que passaram. Você vai lembrar só como algo passageiro. Ou seja, Deus não quer você sofrendo. Bispo Fê, aconteceu um trauma na minha vida em 1880, não, 800 não, você já não estava mais aqui, 1988, que é o ano que eu nasci. Aconteceu um trauma lá na minha vida. Tá bom, ele tem que ter acontecido lá em 88. Você tem que lembrar dele como águas que passaram. Você não pode ficar vivendo isso mais 36 anos da sua vida. Ficou lá, acabou, está no mar do esquecimento. Águas que passaram. A tua vida será, receba isso da parte de Deus, a tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, será como amanhã. Sente-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás de redor e dormirás tomando remédio ansiolítico antidepressivo. Dormirás. O que disse o salmista? Em paz me deito. Pega o celular e roda o feed, é isso? Não. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir ou repousar seguro. É o que Jó está dizendo agora, você vai dormir tranquilo. Isso é para quem acredita então, igreja, no amor de Deus. Para quem acredita no amor de Deus, vai entender que Deus não muda. Deus, ele não vai... a Deus amava, não ama mais. Não, Deus é imutável, é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Deus não vai te decepcionar, a palavra de Deus é verdadeira. Mas lá em 88 eu fui decepcionado. Não foi por Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. O homem decepciona, o homem trai, Deus é fiel. Então render o coração todos os dias a Deus, é isso que vai trazer paz ao seu coração.
Não é render o coração a Deus somente no domingo, nos outros dias viver cheio de ansiedade e preocupação. Ô Fê, quando você está pregando aí, eu estou aqui, sabe, com o meu coração rendido. Mas amanhã, quando eu chego no emprego, amanhã quando tenho que pegar o ônibus, o metrô, o transporte, amanhã quando chega o vencimento, eu já fico com o coração atemorizado. Não vos atemorizeis de más notícias, diz a palavra. Eu gosto quando Davi fala, se estourar contra mim uma guerra, eu continuarei confiando no Senhor. O que é isso? Isso é alguém que conhece a palavra. Isso é alguém que ama a Deus. Segundo ponto, anota aí no seu coração, lembre-se todos os dias que Deus lhe ama. Bispo Fê, mas eu fui preterido, eu fui rejeitado. Deus te ama. Olha quem está ao seu lado e fala assim, Deus te ama, meu amado. Deus te ama. A obra que Deus fez na minha e na sua vida é assim, quando nós estávamos longe do Senhor, a Bíblia diz que nós éramos estranhos aos seus olhos. Nós não conhecíamos do Senhor. Nós não conhecíamos a respeito das coisas espirituais. Mas Deus sempre soube quem nós somos. Nós éramos estranhos. O Senhor sempre soube quem nós éramos. O Senhor sempre nos conheceu. A Bíblia diz que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo em espírito. Então você precisa lembrar disso todos os dias, porque Deus te ama. E todos os dias o inimigo vai tentar levantar de alguma forma para tentar distorcer aquilo que é a verdade de Deus sobre a sua Bíblia. Através de palavras, de pessoas, de situações, para você não se sentir amado. Quantas pessoas o inimigo consegue? A Bíblia fala assim, não ignoreis os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Eu tenho visto um povo que tem deixado Satanás alcançar vantagem. Aonde? Quinta-feira foi o culto de quinta-feira, nos pensamentos. Um povo que tem deixado as setas de Satanás entrar e tem pensado não como o céu pensa, mas como o inferno pensa. Eu não sou amado, ninguém me ama, ninguém me chama, ninguém me quer, eu fui rejeitado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho uma identidade clara em Cristo. Isso é o quê? Isso é quando Satanás alcança vantagem sobre a pessoa. E ele quer todos os dias se levantar para que você não saiba que Deus te ama, mas Deus te ama. Lembre disso todos os dias. Porque todos os dias ele vai se levantar para tentar colocar dúvida no seu coração. A Bíblia diz que nós somos completamente aceitos por Deus, não há rejeição. Olha o que Paulo escreve a Tito, dizendo, capítulo 3, verso 7, a fim de que, justificados mediante a lei mosaica, o que diz a palavra? A lei não edifica ninguém. Nós estamos na nova aliança, nós vamos entender a obra que Jesus fez, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fala assim, eu já fui justificado por graça. Ou seja, nós já fomos feitos herdeiros, nós já fomos completamente aceitos por Deus. Então, igreja, não importa, e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora, porque essa é uma das formas que o Satanás tem envergonhado e distorcido o amor de Deus pela sua vida. Não importa a cor da sua pele, não importa de onde você veio de origem, a sua etnia, não importa o seu grau de escolaridade, não importa quanto dinheiro você tenha no banco, Deus ama todos os seus filhos já foram comprados, já foram justificados segundo o sangue de Cristo. Ele te tornou justo, não é por quanto você tinha no banco, não é pelo sangue que corre na sua veia, o sangue azul, verde, amarelo, não é pelo o seu olho ser puxado, não é se você é da Ásia, não é por nada disso. Você é um espírito escolhido de Deus, predestinado. Deus não olhou a sua condição para falar, eu vou dar minha vida por ele porque eu tenho algo em troca. Não, você é filho, e filho é amado. E o inimigo se levanta para falar, olha lá a sua cor, olha lá a sua origem. Eu não estou negando as questões que nós vivemos na nossa sociedade, não. Mas eu estou aqui falando o que a Bíblia diz a seu respeito. Eu estou aqui falando qual é a sua identidade em Cristo. Não é na carne, é no Espírito. E no Espírito nós somos iguais, somos um. Mas o inimigo consegue se levantar falando, olha lá, dinheiro não é para você não. Um salário bom, um emprego bom, não é para você. Olha de onde você veio. Olha o que você... Não importa de onde você veio, importa para onde você está indo. Essa que é a verdade. Porque agora você está com Jesus. Amém? Se fosse de onde nós viemos, nenhum de nós merecíamos estar aqui. Fala com a sua boca assim, não foi por merecimento, foi por graça. Se dependesse de mim, de você, a obra de Cristo seria a obra mais frágil. Se Jesus na cruz falasse, olha, eu dependo do Lucas, se o Lucas não andar na linha, eu dependo... Não, Jesus não depende de nós, é nós que dependemos dele. A obra foi por graça, fomos salvos mediante a graça de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Fomos salvos por essa graça, isso é por fé. E graças a Deus que não é por uma condição na carne, graças a Deus que não é por um merecimento, não é pela conta, não é pelo dinheiro, não é pela etnia, não é pela cor da pele, é por graça. Fala, eu já fui justificado por graça. Isso está em paz no seu coração? Não pode sair daqui hoje alguém vai falar assim, mas você... Não, você é o quê? Levanta o peito, estufa o peito.
Bispo, eu sou baixinho. Levanta o peito, estufa o peito baixinho. Anda aí no Espírito. Saiba a obra que Jesus fez no teu espírito. Terceiro ponto. Somos amados incondicionalmente por Deus. Incondicionalmente por Deus. É o que eu estou falando agora. Não vai mudar. Mas se vier um anjo, mas se vier principados, potestades, altura, largura, profundidade, nada pode nos separar. Porque nós somos amados incondicionalmente. Amém, Beni? Incondicionalmente. Beni, se não fosse incondicionalmente, quem seria de nós, hein, Beni? Estava lascado, disse o Beni ali. Né, Cláudia? Quem seríamos? Vocês estavam lá tocando uns tambor, que eu sei. Não estava lá? Quem seria de você lá, buscando Deus lá no atabaque, no negócio? O que é essa história de vocês? A gente já teve muito tempo. Mas Deus não leva em conta isso. Porque sempre foram do Senhor. Estávamos perdidos. Por breve tempo estávamos longe, mas Ele tornou a nos acolher, diz o profeta Isaías. Essa é a obra que Cristo fez nas nossas vidas. Ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não dependeu de nós, foi a obra dele. Então nós somos amados incondicionalmente. Sabe, Deus não diz assim, ó, se você fizer, eu te amo. Se você, quem faz isso é namorada. Você riu, cara, a sua faz isso. Sabe, é aquela mulher interesseira. Se você me der um carro, eu te amo. Se você me der um anel de brilhantes, não que você não vai dar para sua esposa, se você puder, né? Amém, mulheres? Só a minha quer, as outras não podem dar bijuteria para essas mulheres que não querem nada. Deus não fica, e se? Isso é coisa de mulher, marido mundano. Tem mulher que fala para o homem assim, ó, se você me der um filho, olha que coisa incoerente, se você me der um filho, eu te amo, mas o filho tem que vir depois do amor, que é o casamento, não é? Não, só vai para o meu amor se você me der um filho. Vai na ReHap e compra um neném reborn. Posso entrar nesse lugar aí ou vou ser preso? Não? Cara, alguém precisa falar que tem um povo louco vivendo hoje. O que são os bebês reborns? Quem que tem um bebê? Cara, tem creche de bebê reborn, cara. Como é que alguém aluga um lugar, uma creche, paga um aluguel, fala pro professor, vem cá, pega os bonecos, vai escorregar. Joga, quebrou, fatura exposta, tá lá o boneco com a cabeça de lado. Tem o nascimento do bebê reborn. Doutora Márcia, você está aqui, obstetra? Está lá fora. João, como é que faz? Fala com você. É um bom investimento. Até eu quero fazer parte de bebê reborn. Me dá um bebê reborn. Eu estava pensando esses dias, bebê reborn, né? A gente está na alta isso. Mas, gente, a gente precisa tocar... Eu estou brincando aqui, mas o povo está muito doido hoje em dia. Bebê reborn. É reborn que fala, né? Eu fiquei pensando, será que se eu comprar e se aí eu negar o pedido no processo, é um aborto? Aí eu comprei o bebê. Aí no meio do caminho o Mercado Livre não traz. Ó, abortou o bebê reborn. É abandono de incapaz. Pô, estão querendo levantar lei para essas coisas. Volta Jesus, disse a minha esposa. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aí daqui a pouco vai ter a igreja o CIDS, o Ministério CIDS Bebê Reborn. Vai chegar o pai com o bebê e falar, o meu filho está aqui, está lá no bebê, está lá no Reborn. Ah, mas pelo amor de Deus. Não me prenda não, conselho dos bebês reborns. Mas tem um pouco, precisa dar uns tapas. Você fala de tapa de pai, de chinelo. Carência emocional. Às vezes não pode falar essas coisas. O grande pastor, Martin Luther King, ele disse assim, o que me importa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. É porque os bons estão ficando quietos e tem uns loucos, essa que é a verdade, com voz na internet, falando um monte de bobagem, e a gente tem que engolir isso igual abaixo. A gente precisa falar, isso aqui é loucura. Nós discernimos, começamos a ler 1 João. Por isso que Deus quis que a gente lesse de novo aqui. Eu li erradamente, mas foi certamente. Nós conseguimos discernir o espírito do erro e o espírito da verdade. Existe um espírito do engano aí fora. Eu não posso olhar para isso e achar isso normal. Normal é o que a palavra de Deus diz. Amém, igreja? Amém. Alguém quer um bebê reborn? Não. Fechamos essa questão. A Bíblia diz, igreja, que Deus, ele não é homem. Deus não é filho do homem, ou seja, ele não muda, ele não se arrepende. Portanto, Deus nos ama incondicionalmente. Levante as suas mãos e diga, obrigado, Deus, porque o Senhor me ama incondicionalmente. Isaías 54:10 diz assim, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Deus muda? Não ou não, igreja?
Ele não muda. Diz o Senhor que se compadece de ti. Deus está dizendo para você nessa manhã: olha só, vou lançar os outeiros, vou lançar os montes, porém a minha misericórdia não se apartará de ti. Diz aqui: e a aliança da minha paz não será removida. A aliança, eu já ensinei você isso, não é da terra para o céu. Não é nós que fizemos uma aliança com Deus, é Ele que fez conosco. Por isso que essa aliança é inquebrável, igreja. Se fosse nossa para Ele, estávamos fritos. Deus fez uma aliança com o seu povo, ela é inquebrável. Ele diz: não se apartará de ti. Então, uma vez filho, filho para todo sempre. Não estou falando do reborn, tá? Falando filho de espírito do Senhor. Uma vez filho, filho para todo sempre. Deus nos comprou, Deus nos salvou, Deus nos regenerou, fomos perdoados. Eu fui perdoado uma vez, eu fui perdoado eternamente, porque o amor de Jesus na cruz derramado já foi pelos meus pecados. Quais pecados? Os passados, os presentes e os futuros. Todos eles foram cobertos pelo sangue de Cristo. Quarto ponto de hoje: no dia em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, nós somos perdoados para quando, igreja? Para sempre. Aí alguém vai ouvir eu pregando e falar assim: então vamos viver uma vida pecaminosa. Esse não é o crente, esse é o Satanás, é o joio no meio do trigo. Porque o crente regenerado, ele não quer andar deliberadamente no pecado. É o que diz o apóstolo Paulo. Nós pecamos, todos pecamos, a Bíblia diz. Aquele que não peca é mentiroso, que diz que não peca é mentiroso. Agora, existe uma coisa: você cair, você transgredir, é diferente do que você viver uma vida no pecado. Quem vive uma vida na prática do pecado, esse nunca entendeu quem é Jesus, esse não foi regenerado, não foi justificado. Porque se eu entendi a obra da cruz, aí eu vou voltar para quando Jesus fala assim, ó, nos últimos dias muitos vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome nós expelimos demônios, nós realizamos curas, nós fizemos sinais. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aí você fala: nossa, mas que Deus é esse que vai falar apartai-vos? Aí a gente quer pregar isso para o cara lá de fora, mas isso é muito mais para os de dentro do que de fora. Porque os de fora muitas vezes não falaram Senhor, Senhor. Mas muitas vezes no meio da igreja tem no nome do Senhor, Jesus. Eu fazia até uma reunião lá em casa, eu fazia um negócio, eu chamava um povo, não sei o que, não sei o que. Apartai-vos, não vos conheço. A gente tem que ter esse alerta. E quando eu prego aqui, eu fico em paz, porque no dia do juízo, quando nós todos estivermos diante do Cordeiro, os olhos dele como chamas de fogo, você vai ser cobrado daquilo que você foi ensinado. Sabia disso? Então a gente precisa ter essa responsabilidade cristã e espiritual. Não estou pondo medo da igreja, eu estou desenvolvendo responsabilidade cristã em você. Porque Deus não condena, Deus não lança condenação sobre os seus filhos, Ele tira a condenação. Porém, nós somos pessoas santas, sede santos e irrepreensíveis. Sede santos como eu sou santo, é o que diz a palavra. Então nós conseguimos entender esse processo espiritual, que na nossa carne não habita bem algum, e nós eventualmente pecaremos, porque nós temos uma carne de imundícia. Porém, nós não vamos viver uma vida deliberadamente no pecado. E quando nós eventualmente pecarmos, o sangue de Cristo já nos lavou desse pecado. Você está entendendo como é que funciona a obra de Cristo? Romanos 8:1 diz isso. Agora, pois, quantas condenações tem sobre o povo de Deus? Quantas? Uma. 0,25. Nenhuma, diga com força, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, Ele já removeu toda a condenação da sua vida. Mas alguém me condenou, alguém falou, alguém deu uma sentença. Existe uma sentença sobre a sua vida, a sentença do reino dos céus, a sentença de Deus. Essa é a sentença verdadeira sobre a tua vida. Diga graças a Deus por isso. Igreja, então não viva pecando, mas entenda, se eventualmente você pecar, você tem misericórdia ao lugar de Jesus. Quando Jesus ele verteu o sangue na cruz, Ele já perdoou nossos pecados, os passados, os futuros, os presentes. Vamos para o quinto ponto. Olha o que diz a palavra, ou a palavra não, quinto ponto. Somos extremamente valiosos para Deus. Fala assim: eu valho muito. Tem gente que não consegue falar isso, sabia? Porque talvez está num trauma lá da infância. Não, meu pai falava que eu não valia nada, quem valia era o meu irmão. Na comparação. Não, quem valia era o menininho que tirava 10 na escola. Fala assim: eu valho muito. Deus te olha com esse valor. Nós somos valiosos aos olhos de Deus. Você quer ver o que diz 1 Coríntios 7:23? Por preço fostes comprados. Ou seja, o Senhor pagou um preço pela nossa vida. O Senhor pagou um preço por nós. Não vos torneis escravos de homens. Cara, esse versículo aqui é poderoso. Isso aqui é uma renovação, isso aqui é Romanos 12. Você está sendo renovado pela transformação da sua mente. Entenda o que Jesus está falando: eu paguei um preço por você. Agora, não se torne de novo escravo dos homens. É como se Jesus tivesse comprado, você tivesse comprado algo, comprado uma casa, não, agora isso aqui não pertence mais a você. Não, você pagou um preço por aquilo, agora aquilo, você tem escritura daquilo.
A Bíblia diz que o Senhor, Ele pagou o nosso escrito de dívida, Ele pagou a nossa dívida com sangue. Aí vem alguém e fala assim, não, você não pode, você é aquilo, você é valioso aos olhos de Deus, é o que diz a palavra. Ele pagou um preço por você, você foi comprado. Não vos torneis escravos de homens. Você não está aqui porque eu te convidei, essa que é a verdade. Você não está aqui por um chamado humano, você não está aqui porque um amigo te convidou. Nós estamos aqui, igreja, e só estamos aqui porque teve um sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Porque Jesus pagou o nosso preço, Ele pagou com o seu próprio sangue. Aí você vai agora se tornar escravo de homens? Você vai agora se tornar escravo da sua mente? Vai se tornar escravo do pecado? Não. Então eu preciso lembrar todos os dias, lembra, diariamente, me render a Jesus, que eu fui comprado por um alto preço, que foi o sangue de Cristo. Por isso agora Ele diz, não vos torneis escravo dos homens. É muito triste, igreja, você ver alguém que foi tirado do mercado da escravidão. Jesus chegar, tirar a pessoa do mercado de escravo, tirar do império das trevas, Jesus fazer uma obra na vida da pessoa, e depois a pessoa, eu vou dizer algo aqui meio polêmico, mas tem que falar, infelizmente, diácono, eu disse, a pessoa está dentro da igreja, e a igreja, ela vai colocar a condenação, vai colocar o peso, vai colocar algo em cima da vida da pessoa, que Jesus já removeu. A gente vive, e a gente usa essa expressão há muitos anos, um sistema evangélico que está enfermo. Não é totalidade, mas talvez a grande maioria, infelizmente, sim. Porque Jesus falou assim, eu paguei o preço pela vida do meu filho. Já não há nenhuma condenação. Aí a pessoa ouve Jesus atrai, leva para uma igreja, que é o lugar onde ela vai ter a salvação e a fé desenvolvida. E aí a igreja vai e coloca a condenação. A igreja coloca o jugo. Mas o jugo é suave, o fardo é leve. Como é que a igreja está colocando um jugo? Então isso fere o meu coração pastoral, porque é isso que acontece, infelizmente. Dentro da igreja, a pessoa se torna, põe para mim um versículo de novo, escravo de homens. Olha lá, não vos tornei escravos de homens. E eu não estou falando aqui sobre uma irreverência. Eu conheço sobre a palavra de Deus, eu conheço sobre honra, eu conheço sobre santidade, sobre submissão, nós pregamos isso, sobre reverência. Mas Jesus nos fez livres, igreja. E tem muito líder hoje escravizando o povo de Deus. Talvez esses vão ouvir, apartai-vos de mim, não vos conheço. Como é que eu chegaria para uma ovelha de Cristo, que Ele é o verdadeiro pastor? Como é que eu chegaria nessa vida e eu falaria, sabe, olha, agora você tem que... E eu aprisionar a pessoa? E a pessoa se tornar escrava de homens? Então é muito triste, as pessoas às vezes conheceu Jesus, Deus está fazendo uma obra na vida da pessoa, ela chega numa igreja, num ministério, aí fala, você não pode ter filho para um casal. Como é que tem igreja que fala um negócio desse? Não pode ter filho. Olha, você sabe que existe isso já é falado amplamente na sociedade. Existem igrejas que obrigam seus líderes a fazerem vasectomia. É verdade. Você chega lá e fala assim, não pode. Existem igrejas que vão pregar o quê? O homem tem que ser celibatário, não pode casar. A Bíblia diz que, olha, deixará o homem, seu pai, sua mãe, vai se unir à sua esposa, e de ser fecundos, multiplicar. A desejo de Deus explícito da Bíblia é sobre família, sobre prazer, sobre deleite no casamento. A Bíblia vai falar de Gênesis e Apocalipse da mulher da mocidade. Aí como é que agora chega uma religião e fala assim, não, você tem que viver solteiro? Que isso? Paulo vai dizer, olha, se você não consegue, case, não vive abrasado. O casamento é do Senhor, igreja, amém, povo de Deus? Porque às vezes eu estou pregando aqui, parece que eu estou falando uma coisa muito fora da realidade. Mas se introduziram homens, lobos vorazes, penetraram, falsos profetas, e eles vão contando fábulas, ensinos de demônios, disse o apóstolo Paulo, porque com todo amor e respeito, só pode ser um demônio falando uma coisa dessa, olha, você não pode ter filho. Como é que não pode ter filho? Como é que obriga um homem de Deus a fazer uma vasectomia? Não, isso não é a voz de Deus. Então, se tornam escravos de homens, das leis dos homens, da lei da instituição. Então nós precisamos entender o que Paulo falou aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo te libertou, permaneça, pois, firme nessa liberdade. Não se submeta de novo. Por que de novo? Porque a gente já estava escravo na época da lei, estávamos escravos, agora Ele nos comprou do mercado de escravo. Imagina Jesus, tira a gente do mercado de escravo, Jesus verte o sangue na cruz, Jesus nos coloca na nova aliança, fala, agora é por graça, agora você está na liberdade, ide e dê frutos, vai dar fruto. E aí o pastor chega e fala, não é bem assim não, como Jesus disse. Não é bem assim como Jesus fez. Não, você precisa agora passar por um processo. Não. Nós ficamos com a palavra. Por isso que você tem que convencer a palavra de Deus, cara. Porque se você não ler a palavra de Deus, você vai ter que acreditar em alguém que está lendo e te ensinando.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então fala assim, eu vou viver a liberdade de Cristo. Só que não confunda a liberdade com libertinagem. Porque talvez alguém está entrando aqui hoje e fala, eu gostei dessa igreja. Pastor falou que eu não tenho que submeter. Não falamos nada disso. Aqui tem submissão, aqui tem ordem, decência, porque isso aponta para o reino. Aqui tem excelência nas nossas relações, nós temos isso como valor, porque é bíblico. Então aqui não tem irreverência. Você não pode confundir a liberdade com a irreverência. Não pode confundir a liberdade com a libertinagem. Paulo é muito claro, não fazeis da liberdade libertinagem. Aqui não tem uma anarquia, então agora é do meu jeito. Não. Então você vê como nós precisamos andar nessa centralidade do evangelho, nesse lugar de liberdade, nesse lugar de pureza, de santidade. Aí a coisa flui, igreja. Nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos apontar para a palavra. Você está ouvindo Jesus nessa manhã, sim ou sim? Olha o que diz o ponto 6 de hoje. O amor de Deus, ele é demonstrado quando eu amo outras pessoas. Tem alguém do seu lado aí com muito respeito, fala assim, eu amo você em Cristo Jesus. Agora, se você está procurando uma namorada, um namorado, não seja muito ingênuo não. Fala assim, pô, eu te amo, eu estava esperando essa hora. Se ela estiver na fileira da frente, desce e vai, varão. Vai até ela. Eu estou mandando o homem ir, tá? Porque esses negócios hoje, a mulher pede o homem em casamento. Ah, não. Essa aí vai ter filho reborn, né? A mulher que ajoelha na praça e fala pro homem, quer casar comigo? Não, faz isso não. Olha onde nós chegamos, diácono Adilson. Imagina só a nossa diaconisa chegando para você, quer casar, um caminhoneiro desse todo tatuado. Tá de brincadeira? Tá me tirando, né? Durmo no baú do caminhão? Que isso? Olha a voz do Adilson. O amor de Deus, ele é demonstrado quando eu amo outras pessoas. Olha o que diz João, capítulo 3, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Então, Jesus está falando assim, eu estou dando um novo mandamento. Jesus está aqui ensinando para aquele povo, cumprindo a lei, está vivendo. Ele fala assim, estou dando um novo mandamento. Nova aliança, vocês vão andar em amor. E vocês vão amar uns aos outros como eu os amei. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Ou amor uns aos outros. Então Deus, ele nos uniu para nós vivermos esse amor. Deus, ele não nos uniu para nós chegarmos na sua igreja e vivermos isolados. Deus não nos uniu, porque assim, é muito claro, Jesus, a última oração dele foi, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, a oração de Jesus é sobre unidade. A oração do Satanás, se é que ele ora, é sobre divisão. Então, quando você ouvir uma voz de divisão, entenda que essa voz não é a voz de Deus. Eu quero pregar para você que está falando assim, eu vou me divorciar. Essa não é a voz de Deus para a sua vida. Não é a voz de Deus. Vos amei uns aos outros. Eu preguei aqui uma série sobre famílias, inúmeras mensagens, e eu falava, casamento para nós é vitalício, é eterno. Ah, mas a minha esposa, meu marido, te vira. Você tem a palavra, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e no Senhor tudo pode ser perdoado, tudo pode ser renovado, tudo pode ser... E ó que a gente aconselha uns casais aqui que vivem coisas extremamente difíceis, mas quando existe amor, quando existe rendição, quando existe redenção, quando existe submetimento às Escrituras, tudo é transformado. Olha, eu falei para você que você está daqui transformado hoje. Você não quer uma transformação no teu casamento? Você quer que eu fale o quê? O que o psicólogo vai falar do mundo para você? Separa, seja feliz. Se te faz feliz, faça. É o Satanás que está te aconselhando lá no centrado, e ainda paga para ele, para ouvir isso. Casamento é vitalício. O Senhor está falando, olha, ameis uns aos outros como eu amei. Jesus falou sobre unidade. Então Deus não nos uniu para nós chegarmos na igreja e vivermos isolados. Nós somos um corpo, diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Nós precisamos nos olhar no Espírito. Então, triste coisa, eu vou falar aqui como líder espiritual, triste coisa para nós, pastores, é nós olharmos, sabe, para as pessoas e vermos gente, muitas vezes, indo embora do aprisco. Pessoas indo embora da igreja porque tiveram problemas com o irmão. Eu vou falar para você, se eu fosse embora da igreja, eu ia ter sido o primeiro a ser ido embora da igreja, se tivesse por causa dos problemas. Eu falo, quer saber, Deus, esse povo... Você pode pôr a mão no que eu vou falar agora? Ah, não vou falar porque só o Eduardinho falou amém. Então deixa isso para outro capítulo. Eduardinho, depois eu te mando um direct e te conto o que eu ia falar.
Não, porque se eu falar uma coisa, se você não tiver amor, você não vai receber. Olha, eu quero falar para você, eu não vou falar o que eu vou dizer. O que eu quero dizer é que você não pode ir embora da igreja por causa de alguém. Você não pode ir embora por causa de um constrangimento, de uma pessoa. Você vai embora do seu trabalho porque você teve problema com o cara que senta na mesa do lado? Não! Quem é o seu Senhor? Agora da igreja você vai embora? Não, se eu for embora do trabalho eu não tenho salário. Você depende de quem então? Quem é o Senhor da sua vida? Você está falando que é o seu patrão. Então lá no emprego você fala, não, aqui eu tenho que engolir sapo, aqui eu tenho que saber, tenho que ter inteligência emocional aqui. Aí na igreja você tem que, o irmão não sentou do meu lado, eu vou embora dessa igreja. Cara, se você veio para a igreja por causa de pessoas, você nunca veio por causa de Jesus. Se você sai por causa de pessoas, você nunca esteve aqui por causa de Jesus. Então triste coisa, a gente vê a pessoa, eu tive um desentendimento com o irmão, eu vou embora. É a geração de hoje. Eu tive um desentendimento com meu marido, eu vou embora. Eu tive com minha esposa, eu vou embora. Você vai embora, você vai ficar fugindo de problema? Sendo que o problema, você vai ver como uma dádiva de Deus, o passar por muitas tribulações, tende por motivo de toda alegria. Então a tribulação, ela vem para te provar, para que você seja perfeito, íntegro e nada deficiente, diz a palavra. Aí vem um problema de relacionamento, eu vou me embora, vou pegar minhas coisas e vou embora porque o irmão falou. Cara, vai lá, resolve, põe na mesa e fala assim, meu irmão, olha, eu resolvi essa semana conflitos de líderes da igreja. Conflitos, o inimigo ele quer. Eu falei assim, vocês são maduros. E eu louvo a Deus que nós temos líderes espirituais. Aí eu só mandei assim, como é que foi a conversa? Foi a melhor conversa que eu já tive na vida. Eu falei, é isso. Agora, se é o líder imaturo, eu vou embora, eu não sento mais na mesa, porque ele falou de mim, porque ele falou, porque eu pensei aquilo. Esse é o berçário gospel que a gente vive hoje. Esses merecem um pastor reborn, um manequim da Renner parado lá. Cara, a vida não é reborn, não é um manequim da Renner. Cara, a vida tem desafios, tem conflitos. Então, triste coisa é você ver as pessoas, eu vou embora da igreja porque eu tive conflito. Cara, você vai ter conflito enquanto você estiver nessa terra, vai ter conflito. Por que, Bispo Fê? Porque nós estamos em crise desde que alguém comeu um fruto chamado Adão e Eva. O mundo está em crise. Então, tenha a realidade do que é a vida madura, a vida adulta, e entenda que na igreja você vai ter conflitos também com pessoas, porque são pessoas. No condomínio você mora no condomínio? Você viu o chat de condomínio? Você já foi escolher vaga de condomínio? Eu já fui escolher vaga de condomínio. Eu não posso nem mencionar o que a moça falou quando ela escolheu a vaga dela. Ela virou para todo mundo e falou. Aí eu falei, que isso? Só porque ela tirou a vaga antes de todo mundo? Aí com essa voa cadeira, com essa voa aquilo, porque você... E você não está pagando o condomínio, e você não mora aqui, você não é inquilino, você é proprietário. Eu falei, eita bexiga. Mas ninguém vai embora. Agora da igreja, e na igreja a gente não chegou nesse nível não, amém? Senão na igreja é um manicômio, né? Agora é lógico, vai ter um conflito aqui, um conflitinho ali, é normal, são pessoas. Fala assim, em todo lugar que tem pessoas, tem conflito. Agora seja você maduro e saiba resolver os seus conflitos em Jesus. Para de ficar fugindo. Você sabe que tem uma teoria que diz assim, como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Se você foge de um conflito, é porque você foge de tudo na sua vida. Mas você quer viver a bênção, você quer viver... Cara, se Deus precisasse olhar para você e falar assim, eu preciso de um guerreiro forte. Vai falar, não, eu fui embora porque a amiga sentou do lado, abriu a bolsa e não me ofereceu um chiclete. Cara! Nossa, agora ficou Timóteo. Será que um dia eu vou ser preso porque eu faço essas coisas aqui? Porque Timóteo, quando Paulo disse a Timóteo... Cara, Timóteo! Chiclete! Ei! Isso aí não é um bebê reborn, não, né? É isso aí, não pode essas coisas, igreja. Me ajuda a ajudar essa geração. Amado, tem gente que vai... os conflitos mais bobos, mas você fala, não é possível. Teve um abençoado, eu vou contar para vocês. Já que estou falando de bebê reborn, ele foi embora da igreja, porque você lembra quando minha mãe passava com os bebês apresentando no corredor da igreja? Era lá na Renascença, na nossa igreja, na rua Renascença, no aeroporto. A minha mãe desceu com o bebê, que não era reborn. Ela desceu com o bebê assim. Esse aqui é o Joaquim. Joaquim. Aí, você está andando num corredor. Um corredor tem quantos lados? 2, sim ou sim?
Aí ela pegou e ela ia, o Joaquim está aqui, o Joaquim está aqui. Aí quando chegou na hora do indivíduo que estava aqui, ela virou para esse lado assim, ó, o Joaquim está aqui. Aí falou, eu vou embora da igreja, porque na hora que a bispa passou, ela deu as costas para mim e não me mostrou o bebê. Ah não, vai, faz. Se eu fosse da antiga aliança, eu rasgava minhas vestes, jogava cinza nas cabeças. O cara, as contas esse cara era um cara com vários filhos, empresário. E o senhor foi embora da igreja? Porque a bispa virou as costas para mim quando ela passou com o neném no corredor. E foi de propósito. Sabe outra coisa que acontece muito em igreja? Eu preciso acabar a pregação, né? Não tenho nem... A pessoa chega e fala assim, bispo Fê, tem uma benção para te contar. Glória a Deus, eu gosto de benção. Aí puxa o irmão aqui, somos sócios. Aí eu já faço assim. É sociedade, é um contra o outro? Como é que é? Ou a favor? Como é? Não, a gente está aqui, a gente está abrindo junto o negócio, sei o quê. Aí, você está aqui só comunicando? Vai num PEX mais, dá vontade de falar. Aí dá um desentendimento, não pediu aconselho, não veio buscar a exortação da igreja, só veio comunicar. Aí lá o irmão não quer pagar os impostos, o outro quer fazer as notas frias. Não dá para fazer sociedade com aquele irmão, não? Não é crente? Eu falo, agora que você descobriu, depois que você assinou o contrato, agora você pega o pastor e põe na jogada assim, dá um jeito aqui. Aí tem que pegar os marmanjos e falar, abençoado, você tem que pagar seus impostos. Você tem... vou embora da igreja. Aí os sócios vão embora da igreja e fica a gente aqui, olhando com cara de cuíca assim. Ui. Que é isso? De namorado. O que eu já ajudei de namorado? Cara, eu podia ser o Rich, o conselheiro amoroso. Sabe aquele filme? A minha vida. Liga o namorado ou o marido. Eu vou matar, eu vou morrer, eu vou embora. Aí você vai lá, sai de casa, vai lá, ajudou. Aí é namorado, é noivado, é marido, tudo. Aí vai. Traiu, não traiu, olhou, molhou, passou a mão, não sei o que. Você está lá ajudando o povo. E aqui, olha a palavra diz isso. Vamos em nome de Jesus. Tá. Aí tem a reconciliação. Aí depois tem outra briga. Aí depois. Aí eu pergunto, cadê esses caras? Foram embora da igreja. Eu falo, tudo bem, o nosso esforço não é em vão para o Senhor. Mas eu falo, eu fiquei lá. E estou lembrando de vários casais aqui, que a gente aconselhou, que a gente sentou, que a gente apaziguou, não sei o quê. Não dá certo. Vou embora. Aí um foi embora, o outro ficou um pouquinho, depois vai embora. Aí eu falei, só tomaram meu tempo. Devem estar cada um com um bebê reborn hoje na sua casa. Então, quando você tiver um conflito, eu estou ensinando você a ser maduro. Quando eu assumi a igreja, o altar da igreja, eu orei a Deus e falei assim, Deus, que o Senhor me permita a graça. Eu vou ser bem sincero, eu acho que 100% seria mas que a gente tenha uma igreja, na sua maioria, madura, responsável, autorresponsável. Que nós não temos na nossa comunidade crentes que ficam crentes que nem Adão, foi a mulher que tu me deste, a Eva, foi a serpente. Crentes que falam assim, eu errei, eu preciso de exortação, e está tudo certo, todo mundo vai errar, então vamos aqui, então, em nome de Jesus, é isso, das mãos, em nome de Jesus, Pai, dá misericórdia aqui e tal. Mas a gente vive uma infantilidade gospel hoje. Você não pode olhar para o irmão na mesa e falar assim, ei, eu peguei os líderes da igreja e falei assim, vocês vão se acertar aqui em nome de Jesus, porque o inimigo está querendo destruir isso. Aí eu falei, se virem, vem aqui no shopping, toma um café aí. Aí eu só mandei depois, como é que foi a reunião? Foi a melhor conversa da minha vida. Eu falei, é isso, meu povo. Sabe como é que você acerta conflito? Você senta de um lado, outro senta do outro, fala assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu me senti assim, mas não foi isso aqui é uma brecha, isso aqui, não falei isso, o outro falou isso aqui. Quer saber? Põe tudo na mesa, põe na mesa, isso aqui é carne, isso aqui é besteira, isso aqui é diabo, isso aqui não, isso aqui tem fundamento, vamos acertar isso aqui, vamos tocar, isso aqui, não, é isso aqui, vamos orar em nome de Jesus, eu te perdoo, você me perdoa, estamos juntos, Senhor, o Senhor não vai nos destruir, a obra é muito maior do que o nosso relacionamento, vamos juntos, vamos deixar isso na cruz, vamos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós envergonhamos o inimigo, levante, eu nem preciso dar gabinete para ninguém, se as pessoas fossem maduras nesse nível. Porque no gabinete você fica ouvindo, um fala, o outro fala, e você fala, e você tem que ficar fazendo isso. Você vai, apura o que é isso, fala, não, isso aqui é depuração, apuração, isso aqui, tira isso daqui. Fala, não, isso aqui é tua carne, isso aqui é crise da infância, olha que coisa, não ouviu nada dos cultos, tira isso para cá, isso aqui, pá. Eu falei pro time pastoral, todo o corpo ministerial, eu falei assim, não podemos aconselhar pessoas que não ouvem a mensagem, que não estão no culto. A geração de hoje é tão consumidora que a pessoa não vem ao culto, não presta o culto a Jesus, não ouve a mensagem e liga para o aconselhamento. Olha, eu estou precisando de um aconselhamento. Senta aqui e ouve a palavra. Tem conselho melhor que a palavra de Deus sendo pregada? Porque o povo acha, Lucão, que você vai falar alguma coisa que
diferente do que Deus fala. Não, preciso de um gabinete. Amado, a gente vai sentar, a gente está aqui, homem de Deus. A gente está aqui para interceder pelas ovelhas. Nós somos pastores, não estou negando o nosso chamado. Mas eu preciso ajudar você a resolver as suas tretas. Eu preciso ajudar você a ser maduro. Você precisa falar assim, com responsabilidade diante de Deus. Porque você não tem que se constranger com o pastor, você tem que constranger com Deus. É Ele que nós tememos. Então, responsabilidade. A gente precisa ensinar uma igreja a resolver os seus problemas. Problema de relacionamento. Cara, eu sento com a minha esposa, ela foi até embora, mas está tudo bem. Eu sento com a minha esposa e eu falo, pô, Sindoc, e aí? Como eu posso ser um marido melhor para você? E aí eu só vou ouvir nesse dia. E ela falou umas coisas que eu falo, eu achava que eu estava abafando. Quantas vezes eu já contei aqui que eu fui para Campos do Jordão, 10 anos de casado, e eu voltei com uma lista de 30 itens de que eu sou um marido que eu tenho que melhorar. Pô, quase me afoguei na banha. Nem afogar porque eu estava igual um baiacu, eu ia afundar e ia levantar. Uma vez eu estava... Cadê minha tia? Ô tia, uma vez a gente foi lá naquela casa flutuante do tio Henrique, lembra aquela casa? Lá ele tinha um viveiro de camarão. Lá no Guarujá. Aí meu tio estava fazendo negócio lá. Estava eu, meu irmão e meu primo. Aí tinham os funcionários lá, eles pegavam um peixe, eu acho que era o baiacu. Era o baiacu. Isso gravou minha mente. Eles esfregavam o peixe assim, ó. O peixe virava uma bolha. Seja, isso é real? Eles pegavam aquele peixe igual pedra e faziam assim, ó. E o peixe ia tu. Cara, foi a melhor brincadeira da minha infância. Pegar o baiacu, aí você preso pelo Reborn e pela Sociedade dos Peixes. A gente esfregava, ele virava uma bolha e a gente joga, e quantas quicadas que ele dava. Lembrei do baiacu. O baiacu não afundava, por isso que eu falei, parecia um baiacu lá, não afundava. Mas resolvemos as tretas. Eu já dei o testemunho, depois de um ano, ela chegou e falou assim, Fernando, 100% da lista você resolveu. Mas se eu fosse um maridinho vitimista, eu ia ficar, ela falou que eu tô gordo. Ela falou que isso aqui. Ela falou que ela quer uma cama assim. Ela falou que ela quer uma casa assim. Ela falou que... Lógico, ferro afia ferro. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, disse o sábio Salomão. Agora, se alguém te ama, essa pessoa tem que ter a liberdade de poder falar as verdades para você. Marido que ama a esposa, fala a verdade em amor, com sabedoria. Não é rixa, não é guerra. Essa é a verdadeira sociedade, o casamento. É um time. Eu não tenho o Fernando ganhou assim de perdeu. Ou os dois ganharam, ou os dois perderam. Isso é um time. Não tem o Neymar fez gol, ganhou. Se o cara tomou gol lá atrás, o Neymar na Copa fez um gol maravilhoso lá contra a Croácia. Mas é o Militão, né? O Fred. Foi o Fred? Eu não sigo. Dá um chute daquele cara no meio do campo, pelo amor de Deus. Deixou o cara fazer o gol, perdemos. O Neymar fez o golaço, mas perdemos. Então não foi um ganhou, outro perdeu. Isso é casamento. Ou os dois estão ganhando, ou os dois estão perdendo. Não tem, um ganha, um perde. Você precisa ter uma mentalidade só. Pedro vai dizer, estão os dois debaixo da mesma graça. Paulo vai dizer, uma só carne. Aí você quer viver como dois no seu casamento? Não dá. Você está ouvindo Jesus nessa manhã, em nome de Jesus? Então se um dia chegar alguém e falar assim, eu estou indo embora da igreja porque o diácono, eu vou falar, vá com Deus, porque você entendeu o que é evangelho. Está liberado, vai prosperar em nome de Jesus. O diácono passou e não falou comigo. Ô diácono, fala com toda a igreja em nome de Jesus, me ajuda aí também, né? Até com os bebês de boneca, reborn, porque vai que a mãe fala, meu bebê. Amado, fala assim, eu não estou aqui por causa de ninguém. Fala, eu estou aqui por causa de Deus. Então entenda isso hoje definitivamente. Nós estamos aqui por um chamado de Deus. Isso aqui não é humano. Aprendi com a minha mãe, Fernando, igreja não é natural, não é humana, é sobrenatural, é espiritual. E se é espiritual, não adianta você tentar resolver conflito de forma natural. Você precisa estar num lugar de oração. Você precisa entender que a sua luta não é contra... Domingo passado, quando você está vendo. Estamos firmes contra as ciladas do inimigo. É isso, igreja. Colossenses 3,13 diz assim, suportai-vos uns aos outros. Fala comigo, suportai. Eu preciso suportar. Suportar um ao outro. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha aí, tem que suportar em amor. Tem que amar. Tem que estar lá. Bispo, mas tem aquele irmão, aquela hora que eu ia falar para o Eduardinho, tá aqui, eu vou falar, gente, a gente vive uma geração hoje de gente doida. E essa gente doida está chegando para a igreja. É tipo você, tá? Não, estou brincando. As pessoas, e você fala, não é possível. Eu não falei do cara que foi embora da igreja porque a bispa não olhou. Então, tem pessoas difíceis na obra de Deus. Eu sei o que eu estou falando. Tem pessoas complicadas. Mas suporte ela em amor. Suporte em amor. Você não precisa ser amigo de todo mundo, best friend, levar na sua casa, fazer churrasco. Não, mas suportar em amor, ordem, decência, relacionamento, santidade, sabe?
responsabilidade. Eu sei do que eu estou falando. A Bíblia manda suportar. Olha quem nós falamos assim: eu vou te suportar em amor. Eu estou pregando alguma mentira aqui, Andrezinho? Tem gente difícil na igreja. Não quero falar, mas tem gente chata na igreja. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Olha aí, ó. Você vê que a direção do Espírito é contrária à carne. Por isso que eu falei, você tem que fazer a vontade de Deus, não da tua carne. Acolhei-vos uns... Vamos dar uma salva de palmas para minha esposa, que hoje tem o melhor marido do mundo, está voltando para o culto. Cara, Cindy, você é uma mulher agraciada. Deus te deu uma bênção. Você é louco. Nem Timóteo tem um cara como esse aqui. Nem essa autoestima. Eu preguei aqui, você vale muito. Eu sei o meu valor, cara. E eu estou pregando para minha esposa, tá? Romanos 15. Acolhei-vos uns aos... Como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Você foi acolhido por Cristo. Quando você fala assim, eu não vou acolher o outro, você está falando assim, eu sou melhor que Cristo. Porque Cristo acolheu para a glória, mas você não vai acolher. Então nós temos que acolher uns aos outros. A minha palavra pastoral para toda a igreja, vou começar indo para o final aqui, para a gente terminar, que nós possamos acolher uns aos outros. Essa é uma direção pastoral. Acolha um ao outro. Recentemente nós estávamos no nosso grupo de liderança da igreja e eu falei, o tema do ensino que eu estava dando era desenvolvendo um padrão de um coração pastoral no cuidado com as ovelhas. O que é isso? Nós temos que ter esse padrão entre nós, de acolhimento, de amor. Mas o que eu falava para o grupo, para a liderança da igreja? Mas amar não é ser compassivo, não é ser feito de bobo por pessoas. Ser feito como liderança escravo de homens, porque tem ovelha que quer escravizar o líder. Então é posicionamento com amor, cuidado com amor. Mas tem que ter o acolhimento. Então é por isso que Deus estabeleceu os 5 ministérios, para que a igreja seja acolhida. Eu estou falando isso, mas é verdade, é a maior verdade do mundo. A pessoa, ela fala assim, não, eu estou indo embora porque o bispo não sei o quê. Cara, a igreja está em expansão, nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Nós estamos, sabe, com muitas frentes. Nós temos um time. Nós temos um time pastoral, nós temos um time episcopal, nós temos um time, estou dizendo, de bispo, de pastores, nós temos diáconos, nós temos ministros, nós temos conselheiros. Então entenda que isso é o cuidar de Deus pela sua vida. Eu estou ensinando hoje você, igreja, a ser maduro em nome de Jesus. Porque não é racional, nem humano, nem lógico, nem um homem só ter o poder não tem como. Eu falava para o corpo ministerial, você sabe quem é Jetro, o sogro de Moisés? Ele chega num determinado momento, lá no deserto, chama Moisés e fala assim, Moisés, o que você está fazendo? Você vai morrer, você vai perecer e o povo vai sofrer. Porque Moisés tinha 3 milhões aproximadamente de pessoas, onde ele saía da tenda e ficava o dia inteiro, até o pôr do dia, até o pôr do sol, o dia todo, resolvendo o conflito do povo. O sogro olhou e falou assim, cara, você vai morrer, o povo vai perecer. Levante líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Para que possam resolver as demandas do povo. Ou seja, multiplicação é bíblica. Isso é um modelo de gestão pastoral que a Bíblia nos ensina. Então, entenda você, nós não estamos nem aqui com 3 milhões de pessoas. Nós temos um grupo de pessoas para cuidar da igreja. Isso é natural. A Bíblia nos ensina a ser assim. Então, eu quero sentar com o bispo Fê. Se eu tiver agenda, eu vou sentar com todo mundo, eu e minha esposa. Nós temos... Tá de boa. Procura os bispos da igreja, a gente vai marcar um tempo, a gente faz isso. Acaba o culto, eu estou sempre aqui, é só você vir. Agora, na demanda, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, a gente tem uma rotina. Muitas vezes não vai conciliar os horários. Então entenda que Deus vai preparar alguém dessa equipe pastoral para cuidar de você. Esse é o amor, por isso tem os 5 ministérios. Cada um tem um chamado. E dentro dessa multiforme sabedoria, que é o corpo de Cristo, nós precisamos entender. Como igreja, nós sabemos, a igreja tem que atuar desde do nascimento até a morte da pessoa. Então a pessoa nasceu, a pessoa casou, a pessoa morreu, a igreja tem que estar ali. E nós, como igreja, cobrimos esses momentos. Agora, muitas vezes, você está num compromisso, está num lugar, morreu o irmão. E, cara, morre muita gente, imagina. Morre, ou às vezes não é o irmão da igreja, mas é o pai de alguém, e a gente como igreja tem que estar lá. Mas às vezes é inviável, é impossível, é em outro estado, em outro lugar, está todo mundo trabalhando, está todo mundo em alguma demanda. A gente começa, quando morre primeiro, é o Bispo Maurício, que ele ama o enterro. Bispo Maurício, você pode ir ali? Ele já está com roupa de ir, sabe aquela coisa? Já estou pronto. Terno preto, gravata preta, Bíblia na mão, óculos escuros, ele só está esperando. Aí o bispo fala, não, eu estou num compromisso aqui do trabalho, não sei o quê. Ele vai caçando, depois é o bispo Bill, vai caindo, vai indo.
A gente vai buscando. O meu primeiro enterro eu fiz com a pastora Cris. Eu estava falando isso recentemente. Cadê a pastora Cris? Hein, pastorinha? Eu cheguei lá, minha mãe e meu pai mandou, vai lá, pastorzão. Cheguei lá no velório e eu era líder de louvor. E eu abrindo o culto, graça e paz, igreja. Eu falei, não, no velório é outro tom. Graça e paz. Aí eu olhei o presunto lá parado. Eu fiz, Jesus. Pastora Cris me ensinou a fazer enterro. Chegou lá, ela até cantou. Eu só fiquei quietinho, só fiquei olhando. Falei, é assim que faz. Temos um time para isso, graças a Deus. Se precisar, nós vamos fazer enterro, nós vamos fazer casamento, nós vamos fazer tudo. Nós vamos estar lá, nasceu criança. Mas entenda, você está ouvindo o que eu estou pregando hoje? Isso aqui é uma igreja, uma comunidade. Eu só vou morrer se o bispo Rai fizer um enterro. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Vamos lá, vamos falar de amor para a gente finalizar esse culto. 1 Coríntios 13:7 diz assim, tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Fala comigo, o amor jamais acaba. Então esse é o amor de Deus, esse é o amor da palavra, esse é o amor que transforma relacionamentos, esse é o amor que faz você sair daqui transformado. Você já ouviu minha mãe pregar, eu sempre falo isso, o amor de macaco é o amor que quando você está dando piolho para ele, ele está fazendo sorriso, está dando banana e está fazendo carinho. Aí depois você tira e joga a casca em você. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é esse amor que suporta. Esse é o amor que Deus quer que nós vivamos. 1 de Pedro 2,17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Aqui nós temos 4 expressões que refletem o amor de Deus. Nós temos que amar o irmão, isso é nossa obrigação. Nós temos que estender a destra. Quantos entenderam essa questão hoje em nome de Jesus? Gálatas 6,10 diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Deus ama que você faça o bem para o próximo. Olha quem está falando assim, eu preciso te amar porque você é família da fé. Isso aí, nós precisamos amar. E eu vou terminar para você entender qual que é a hospedaria. Eu vou terminar com a parábola do bom samaritano, que está lá no Lucas 10, que diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Já estava o bispo Maurício ali, né? Deixa eu entrar aqui, está semi-morto. Verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo o sacerdote, o homem de Deus, com a Bíblia, com a Torá na mão, com a palavra de Deus, está passando, viu e fez o quê? Passou de largo. Sabe o que é isso aqui? Isso é religião. Os religiosos fazem isso, eles passam longe. Mas ele foi no monte, ele foi jejuar, ele foi orar ao Senhor, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, passou longe. Verso 32, semelhante, um levita, outro homem de Deus, descia por aquele lugar, vendo também, passou. Então 2 homens de Deus, o sacerdote, depois o levita, passaram de longe, passaram a largo. Então veja que a religião ela não trata das pessoas. A religião, quando as pessoas precisam, elas abandonam. Então aqui nós estamos acabando de ver 2 exemplos disso. Mas diz no verso 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, o que ele fez? Compadeceu-se dele. Eu queria dizer para você, finalizando esse culto, você sabia que Jesus te vê? Por isso que eu comecei falando da sua identidade. Não, mas é a minha cor, é meu sangue, é não sei o que, de onde eu vim. Jesus te vê. E Ele não vê como o homem vê. Jesus te vê. Eu quero que você saiba que Jesus, Ele sabe o que você está passando. Ele não passa ao largo, Ele não passa longe. Jesus sabe os seus medos, os seus sonhos, os seus desafios, as suas angústias. Você não passa desapercebido aos olhos de Deus. Você precisa ter isso claro. Eu estou passando no vale da sombra da morte. O Senhor está com você nessa hora. Davi falou, o seu cajado me consola. A sua vara, o seu cajado. Então, Jesus está com você. E eu quero que você entenda, quando a Bíblia diz aqui o que aconteceu no verso 34. E chegando-se, pensou-lhes os feridos, aplicando-lhes, o que ele pôs? Óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal. Levou para olha o tema de hoje aparecendo aqui para nós finalizarmos, uma hospedaria e tratou dele. Eu quero que você entenda que quando a Bíblia diz que ele trouxe vinho, o vinho aponta para o sangue de Cristo. Ele pôs óleo, o óleo aponta para o Espírito Santo de Deus, e a hospedaria é a igreja. Você chegou num lugar hoje de cuidado. Eu comecei dizendo isso, de transformação.
Você não está passando desapercebido aos olhos de Deus. Quando Jesus faz isso na nossa vida, quando Jesus nos traz para esse lugar, Jesus nos traz para a igreja, não para, como eu disse agora há pouco, a religião por condenação. Não, Jesus traz os seus filhos para a igreja, porque Ele mesmo nos trata, Ele mesmo passa o vinho, Ele mesmo passa o óleo, Ele mesmo cuida. Sabe o que está acontecendo nessa manhã? Jesus está cuidando de você, não é o pastor Fernando, é Jesus que está cuidando de você nessa manhã. Então, quando Jesus ele nos traz para essa congregação, é porque Ele quer tratar da gente. E o tratamento dele vem com o confronto, vem com o amor, vem com a palavra que nós precisamos. Para pensar quantas feridas você tinha até você chegar até Jesus. Quantas feridas, quantos problemas você tinha. Mas Jesus está tratando de todas elas. O que Deus está fazendo hoje aqui com nós, igreja, e Ele faz a cada culto é isso, tratando de nós. Uma transformação, para que nós sejamos cuidados, amados e transformados. No dia seguinte, diz o 35, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do Senhor, o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Verso 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu igual modo. Eu quero despedir você falando isso, vai e procede de igual modo. Não estava na tela, né? Vá e procede de igual modo. Qual desses 3, o levita, o sacerdote ou o bom samaritano? Qual deles pareceu mais com o Senhor, igreja? O que eu falei no início da mensagem? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Tem muito levita, muito sacerdote, muito homem da lei, que não faz o que Jesus quer que faça. Mas a recomendação dele nessa manhã é, vai e procede você de igual modo. Então esse amor que a Bíblia vai falar é o amor filéu, é o amor fraternal. Esse é o amor de Deus, é o amor eterno. É isso que conserta, é isso que trata, é isso que limpa e é isso que transforma a mente. Agora você está entendendo o link com o começo do culto, para que você seja transformado nessa manhã. Então, através dessa mensagem, nós estamos vendo que Jesus, Ele demonstra por nós esse amor, do grego filéu, esse amor, filéus, que faz o quê? Ele nos transforma, é um amor eterno. E Jesus, Ele está mostrando aqui que quando Ele pega aquele homem e leva para a hospedaria, entre aspas, Ele traz para a igreja, ele vai ser tratado. Os terapeutas não me levam a mais, mas um culto em graça como esse vale mais do que 1000 sessões de terapia. Eu sei o que eu estou pregando. Eu sei o que eu estou falando. Tenho nada contra a psicologia e a medicina moderna, mas eu sei o poder da palavra de Deus na renovação de uma mente. Um culto como esse tira uma pessoa do buraco. Uma mensagem como essa transforma o coração, uma ferida do passado. Uma mensagem como essa faz a pessoa saber quem ela é em Cristo Jesus. A graça, igreja, ela trata das emoções. A graça trata dos sentimentos. A graça, ela reverte situações que são irreversíveis. A graça faz isso, a palavra de Deus faz isso. E é nesse lugar que Deus te plantou. Por isso que eu estou aqui combatendo você que pensa em ir embora. É nesse lugar que Deus te plantou que você vai ser tratado. É nesse lugar que Deus te colocou que você vai ser cuidado, apacentado por Ele, transformado nas suas emoções. É isso que a graça faz, igreja. Ela nos corta. E nós estamos todos nessa manhã sendo cortados. Eu estou pregando, mas a palavra corta para mim também. Jesus disse, aqui está o preço, aqui está o dinheiro. Ou seja, Ele pagou o preço por você. Ele deu aquele denário e falou para o homem da hospedaria, aqui está o dinheiro, aqui está o valor. Ele já pagou esse valor sobre mim e por você lá na cruz do Calvário. Ele já pagou o dinheiro, Ele já pagou o preço. Diga graças a Deus por isso. Ele ainda diz assim para o homem, olha, se ele der mais trabalho, eu tenho provisão para cobrir todo o trabalho que ele der. Você está entendendo o que é a graça? Não, ele pagou o preço até aqui, mas e se depois ele tiver uma infecção? E se depois, olha, eu volto e pago mais, porque eu já dei provisão para tudo que você precisa. Quando você chega para os pastos verdejantes da graça de Deus, não pense que você tem algo escasso, é só até aqui, é só uma medida, é só uma migalha. Ele diz para aquela mulher no caminho, olha, você tem lugar ao banquete, tem lugar à mesa, nós somos esses, temos lugar ao banquete, não precisamos comer das migalhas que caem da mesa, como os cachorrinhos comem. A graça de Deus é melhor do que a vida, a graça nos basta. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, não é algo contado, tem 12 cestos que sobram. Entenda isso em nome de Jesus. Os pecados passados, futuros presentes, futuros e passados já foram cobertos pelo sangue de Cristo. Ele já pagou o nosso preço. Diga graças a Deus por isso. Tem gente aqui que já deu muito trabalho para Deus. Tem, o pastor também. Mas tem gente que deu muito trabalho para Deus. Mas a igreja é essa hospedaria que está aqui para cuidar de você, que trata, que provê. E por isso que eu falei, tem um time aqui para fazer isso sobre a sua vida. Por isso eu termino dizendo para você o que está em 1 João 4,18. Agora voltou o telão, olha, vamos ler juntos. No amor não existe
Aí, bispo, eu entrei aqui com um pouco de medo. Amanhã tem uma semana, a última semana do mês para mim, as vendas, o amor não existe medo. Você veio aqui para a hospedaria, você está sendo tratado pelo Senhor da sua vida. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que bênção. Não tem como você sair daqui nessa manhã falando, não vou amar o próximo, não vou amar meu cônjuge, não vou amar ninguém. Você ama porque Deus te amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é o quê? Hipócrita, mentiroso. Não, bispo, eu amo a Deus. Esse era o escriba. Não, esse era o sacerdote. Esse era o levita que estava descendo com a Bíblia na mão, falando, eu amo a Deus. Eu amo a Jesus. Deus é o Deus da minha vida. Aí Deus coloca alguém no meio do caminho lá, um homem precisando de ajuda, e passa ao largo. O outro passa longe. Olha o que o João está dizendo aqui. Se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se você está olhando para a pessoa do seu lado e fala, não consigo amar, como é que você ama a Deus que você não vê? Você é mentiroso, diz a palavra. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Igreja, eu quero terminar dizendo, viver o amor de Deus é amar o próximo. Eu sei que eu levei você para várias camadas nesse culto, mas eu quero terminar dizendo isso para você. Você foi trazido para a hospedaria da graça. Aqui você está sendo cuidado, aqui você está sendo amado e aqui você está sendo transformado. Você veio aqui para isso. Então Deus te trouxe aqui nessa manhã para isso, para que você tivesse uma aula de cristianismo. O culto de hoje não foi sobre bebê reborn. O culto de hoje foi uma aula sobre cristianismo, para que você entenda que não adianta você dizer que é do Senhor se você não faz o que Ele manda. Se você está passando ao largo, se você está deixando de viver o cristianismo nas coisas mais simples. Porque talvez o levita estava indo para a igreja, o sacerdote estava indo para a igreja, mas no caminho Deus estava testando. Esteja atento, porque às vezes não é na sua trajetória, mas é na sua vida, no dia a dia. Não é no caminho que você vai ter alguém, também pode ter alguém ali precisando, mas muitas vezes é no seu dia a dia, nas suas relações, no cristianismo que você vive. Será que você está vivendo o que você prega? Será que você está vivendo o que você posta? Que nós todos possamos hoje aprender com Jesus, que era manso, humilde. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus, porque como eu disse, isso aqui foi uma aula de cristianismo. Você já está na hospedaria da graça. Aqui o amor resgata, aqui o amor cura e transforma. Que assim seja na sua vida hoje e eternamente, porque assim é a vontade de Deus. Amém, amém e amém. Você pode louvar Jesus com as suas palmas. Fica de pé no seu lugar. Deus falou ao seu coração nessa manhã? Eu creio que sim. Eu quero despedir você debaixo de uma oração. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Jesus, pela tua voz. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Obrigado por esta manhã, Pai. Eu sei que para muitos um confronto aqui, Jesus, mas para os maduros, Pai, uma verdadeira transformação. Para os maduros, Pai, uma aula de crente, uma aula de cristianismo, de posicionamento. Jesus, nos livra de nós mesmos, Pai. Evangelho é o Senhor livrando nós de nós mesmos, porque do inimigo nós já fomos libertos, porque o diabo já foi vencido na cruz, porque o mais valente já amarrou o valente, Jesus. Agora nos ajuda, Pai, a vencermos a nossa carne. Nos ajuda a vencermos, Pai, os nossos medos. Nos ajuda a vencermos, Pai, os nossos conflitos internos. Nos ajuda a vivermos, Pai, as nossas lutas, a vencermos as lutas diárias do dia a dia, Pai. Nos ajuda, Jesus, a sermos pessoas mais fortes. Nos ajuda, Pai, a nós sairmos daqui nessa manhã renovados, transformados. Queremos sair daqui nessa manhã, Pai, avivados, Jesus, porque a palavra que foi depositada no nosso espírito não voltou vazia. Ela cumpriu em nós os desígnios e os propósitos. Eu te louvo pela Cristo Vive São Paulo. Eu te louvo por essa hospedaria, a hospedaria da graça, onde o amor resgata, onde o amor cura e onde o amor transforma. Obrigado por esse lugar. Obrigado, Pai, pela tua voz. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos. Obrigado por esse altar profético. Obrigado, Pai, porque tu és a rocha que essa igreja está sustentada. Obrigado porque nós não ouvimos aqui fábulas, palavras de homens. Obrigado porque a tua palavra foi pregada. Obrigado que nós somos aproximados
aproximados ainda mais ao teu caráter. Obrigado, Jesus, porque nós podemos sair daqui dizendo que a tua graça nos alcançou, a tua graça tem feito uma grande obra em nós. Obrigado que nós não vamos nos tornar escravos de homens. Obrigado, Jesus, porque hoje nós entendemos o que é a liberdade. Obrigado, Pai, porque nós somos santos, somos irrepreensíveis. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina a sermos maduros. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina, Pai, a resolvermos em Ti, Pai, os nossos conflitos, os nossos medos, os nossos anseios. Deus, eu oro, uma igreja 100%, Pai, autorresponsável, uma igreja madura, uma igreja que é a noiva de fato, ataviada, uma igreja, Pai, que é a noiva sem mancha, sem mácula, uma igreja que dá testemunho da Tua obra, uma igreja que é luz, uma igreja que é sal, uma igreja, Pai, que tempera a sociedade, uma igreja que dissipa as trevas, uma igreja forte e ativa, uma igreja que move o céu com a Sua palavra, uma igreja, Pai, que dá bom testemunho, uma igreja, Pai, que não tem blocos, que não tem argamassa, que não tem cimento, mas uma igreja que tem duas pernas e que avança, e que anda, e que ajuda, e que ama o próximo. Esse é o verdadeiro amor, esse é o novo mandamento, Pai, que nós nos amemos como o Senhor nos amou. Essa é a minha oração, Pai. Derrama sobre nós o Teu amor, manifesta no nosso meio um amor que constrange, um amor que ajuda, um amor que estende a destra, um amor que fala as verdades, um amor que restaura, porque nós cremos que estamos na hospedaria, estamos sendo tratados, porque o Senhor já pagou o alto preço. O alto preço foi pago, Jesus. O alto preço foi pago, Jesus. O Senhor nos tirou do mercado de escravos. O Senhor nos colocou assentado entre os príncipes, entre os reis, entre os poderosos. Obrigado, Jesus, porque a obra foi feita. Uma só oferta, fomos aperfeiçoados para todos sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. O que te daremos por todos esses benefícios? O que te daremos por todos esses benefícios? O que te daremos, Pai? O que te daremos? O que te daremos? O que te daremos? Obrigado, Senhor. A Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta, Jesus. A Tua graça nos basta, Deus. Tu és tudo que temos, tudo que precisamos. Tudo que precisamos está em Ti, porque por meio dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Oh, Jesus, oh, Deus, somos gratos por este alimento, somos gratos pela Tua obra. Saímos daqui declarando, igreja, que as doces manifestações, o consolo do Espírito Santo será constante e será permanente. E aqueles que encontraram a hospedaria da graça, aqueles que foram amados, resgatados, curados e transformados em Deus, digam amém, amém, amém. Diga glórias a Deus. Você consegue dar um brado de vitória aí no seu lugar a Jesus? E agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus, ninguém impedirá. Eu pergunto, você experimentou da transformação nessa manhã, sim ou sim? Então amanhã você tem mais comigo. Estaremos juntos às 20 horas, culto de oração e confissão. A gente vai cantar o primeiro louvor. Se você precisar sair, você está liberado. Mas não deixe de descer essa escada sem abraçar quem está do seu lado e dizer: o amor resgata e a graça transforma. Vamos louvar a igreja. Se você precisa sair, está à vontade, as portas estão abertas. Vamos terminar com alegria, que é a nossa cara, com gratidão. Ele é grande, Ele é glorioso. Esse é o nosso Senhor. Ei! Eu amo isso aqui, igreja. Vem cá, Sidó, que a gente está combinadinho.
está. Deus Salvador e Libertador, a nossa esperança em Jesus está. Vamos! Bênção e honra, poder e glória ao nosso Senhor, pra sempre e sempre. E toda a honra e o louvor são Deus pra sempre. Vamos, Igreja de Cristo! Aleluia, aleluia, Deus Ele reina! aleluia, aleluia, Deus. Se você quer isso, dá um brado de vitória ao nome do Senhor! Eu creio! Essa é a transformação do Espírito. É o amor que cura, a graça que restaura. As palmas lá em cima. Maravilhoso é o nosso Deus. A nossa confiança em Jesus está. Deus O temor, Deus está aqui. A nossa esperança em Jesus está. com suas mãos aos céus, declare: bênção e honra, o poder e glória ao nosso Senhor, Pra sempre. e toda a honra e o louvor, Deus, e Deus, Deus pra sempre. Subiu, subiu, subiu. Aleluia, aleluia, Deus reina. Aleluia, aleluia, Deus reina. E Deus no controle está. tudo pode fazer. E Sempre. Deus no controle está, inabalável é, e tudo pode Fazer. Deus reina. O nosso Deus, aleluia. Se prepara que você vai se mexer, hein? Se prepara que você vai pular, hein? Deus no controle está, inabalável é, tudo pode fazer. Deus Pra sempre. Deus no controle está. Inabalável Deus Quem tá comigo aí? Se prepara que você vai rodar tudo agora. Onde está o povo transformado pela graça? Oh! Subiu, subiu, subiu. É só um ensaio, é só um ensaio. Tira o pé do chão.
dia a todos. Somos o povo mais feliz dessa terra. Abraça quem está do seu lado e fala: a graça te resgatou, te curou, te regenerou. Até amanhã, igreja.